Lucas tinha 15 anos quando os advogados bateram na porta do apartamento onde morava com a tia Márcia. O menino estava jogando videogame no sofá da sala pequena quando ouviu as vozes formais conversando com sua tia na cozinha. Não ligou muito. Advogados apareciam de vez em quando por causa de questões burocráticas relacionadas à morte dos pais dele 2 anos antes. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ele tinha 13 anos. Desde então, morava com Márcia, irmã mais nova da mãe, que trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade. O apartamento de 2 quartos no bairro da Penha era apertado, mas funcionava para os dois. "Lucas, vem aqui na cozinha", chamou Márcia, sua voz soando estranha. O garoto pausou o jogo e foi até lá. 3 homens de terno estavam sentados à mesa pequena, com pastas abertas cheias de papéis. Márcia estava pálida, segurando uma xícara de café com as mãos tremendo. "Senta aqui", disse ela, puxando uma cadeira para Lucas. Dr. Roberto Mendes, o advogado principal, um homem careca de uns 50 anos, ajustou os óculos e olhou para Lucas. "Lucas, preciso te contar algumas coisas sobre seus pais que você não sabia." Ele folheou alguns papéis. "Seu pai, Paulo Santos, tinha um negócio que você desconhecia. Ele era sócio majoritário de uma empresa de transporte e logística que opera em 3 estados. Lucas franziu a testa. "Meu pai trabalhava como motorista de caminhão." "Sim, ele dirigia caminhões, mas os caminhões eram dele, a empresa toda era dele." Dr. Mendes colocou uns documentos na mesa. "Santos Transportes Lida. 67 caminhões, 2 galpões, contratos fixos com 5 grandes empresas." Márcia estava em silêncio lendo os papéis que o advogado havia lhe dado. "Não entendo", disse Lucas. "Se meu pai tinha uma empresa, por que morávamos naquele apartamento pequeno? Por que minha mãe trabalhava de vendedora na loja? Porque seus pais tinham uma mentalidade específica sobre dinheiro. Eles reinvestiam tudo na empresa e viviam com um salário fixo que eles mesmos se pagavam. Nunca quiseram ostentar." Dr. Mendes pegou outro papel. "A empresa vale hoje aproximadamente 8 milhões de reais. E esse valor é seu." Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 8 milhões de reais. Ele não conseguia nem imaginar quanto dinheiro era isso. Márcia finalmente falou. "Lucas, tem mais coisa." Dr. Mendes continuou. "Seus pais deixaram uma carta explicando a situação. Eles sabiam que se alguma coisa acontecesse com eles, você herdaria tudo muito jovem. Por isso, criaram uma condição específica." Ele entregou um envelope lacrado para Lucas. "Você precisa escolher uma tutora legal para morar com você até completar 18 anos. Não pode ser Márcia." "Por que não?" perguntou Lucas olhando para a tia. "Porque está na carta", disse Dr. Mendes. "Seus pais tinham motivos específicos." Lucas abriu o envelope. A letra da mãe estava lá. "Lucas, se você está lendo isso, significa que aconteceu algo conosco. Primeiro, queremos que saiba que você vai ficar bem financeiramente. Seu pai construiu um negócio sólido e você nunca vai precisar se preocupar com dinheiro. Mas dinheiro sem orientação pode ser um problema. Por isso, criamos esta situação. Você deve escolher uma das 4 mulheres que vamos apresentar para ser sua tutora legal até você fazer 18 anos. Por que não, Márcia? Porque ela é muito nova e não tem experiência para lidar com tanto dinheiro. E porque queremos que você tenha opções diferentes de como viver sua vida. As 4 opções são: 1. Sandra Oliveira, diretora financeira de uma empresa grande. Ela pode te ensinar sobre negócios e investimentos. 2. Carmen Silva, professora universitária. Ela pode focar na sua educação e desenvolvimento intelectual. 3. Beatriz Costa, médica bem-sucedida. Ela pode te dar uma vida estável e disciplinada. 4. Joana Santos, a faxineira do prédio comercial onde seu pai tinha o escritório. Uma mulher trabalhadora e honesta. A escolha é sua, mas escolha pensando em quem você quer se tornar, papai
e mamãe. Lucas terminou de ler e olhou para Dr. Mendes. E se eu não quiser escolher nenhuma? Então o dinheiro fica bloqueado até você fazer 18 anos e você continua morando com Márcia, recebendo apenas uma mesada básica. Márcia pegou a mão do sobrinho. Lucas, 8 milhões de reais. Isso muda tudo. Você pode ter qualquer vida que quiser. Lucas não disse nada. 8 milhões era muito dinheiro, mas a ideia de morar com uma estranha o incomodava. Quando preciso decidir? Perguntou. Você tem uma semana para conhecer as 4 mulheres. Depois, toma a decisão. Dr. Mendes explicou que cada candidata havia sido contactada e estava disposta a assumir a tutela. Todas sabiam sobre a herança e entendiam a responsabilidade envolvida. Como meus pais conheciam essas mulheres? Perguntou Lucas. Sandra trabalha no banco onde seu pai fazia os negócios da empresa. Carmen foi professora sua no ensino fundamental. Beatriz é médica do convênio da família. E Joana, bem, seu pai conversava com ela sempre que ia ao escritório. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. 8 milhões de reais. Era dinheiro suficiente para nunca mais ter que trabalhar na vida. Mas teria que morar com uma estranha por 3 anos. Márcia bateu na porta do quarto. Posso entrar? Lucas estava deitado olhando para o teto. Entra! Ela se sentou na beira da cama. Você está bem? Não sei. É muita coisa de uma vez. Seus pais eram pessoas inteligentes. Se criaram essa situação, deviam ter um motivo. Lucas virou para olhar para a tia. Você acha que eles estavam certos em não deixar o dinheiro com você? Márcia riu sem humor. Lucas, eu ganho 2 mil reais por mês e às vezes não sobra dinheiro para pagar todas as contas. 8 milhões de reais. Eu não saberia nem por onde começar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Você conhece alguma dessas mulheres? Perguntou Lucas. Lembro da Carmen. Ela foi sua professora na 4ª série. Uma mulher séria, mas legal. As outras não conheço. Lucas suspirou. Amanhã vou conhecer todas. O primeiro encontro foi marcado para a tarde seguinte no escritório de Dr. Mendes, no centro da cidade. Lucas chegou nervoso, usando sua melhor roupa, uma calça jeans escura e uma camisa polo azul. As 4 mulheres estavam sentadas na sala de espera quando ele chegou. Sandra Oliveira era a primeira da lista. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo castanho preso em coque, blazer preto e uma postura que gritava executiva. Ela se levantou quando Lucas entrou. Você deve ser o Lucas, disse ela, estendendo a mão. Sou Sandra. Eles se sentaram em uma sala menor para conversar. Sandra foi direto ao ponto. Olha, Lucas, vou ser honesta contigo. Seus pais deixaram muito dinheiro, mas 8 milhões não é tanto assim no mundo dos negócios. É uma boa quantia, mas pode acabar rápido se não for bem administrada. Ela tirou um tablet da bolsa. Eu trabalho com investimentos há 15 anos. Posso ensinar você a transformar esses 8 milhões em muito mais. Em 5 anos, com as estratégias certas, você pode ter 20, 30 milhões. Lucas não entendia muito de dinheiro, mas os números impressionavam. Como funcionaria? Perguntou. Você viria morar comigo em Alphaville. Casa grande, bairro seguro, estudaria em colégio particular, teria aulas de educação financeira, aprenderia inglês fluente. Aos 18 anos estaria preparado para administrar uma fortuna, não apenas uma herança. Sandra mostrou fotos da casa no tablet. Era realmente grande. Piscina, quintal enorme, garagem para 4 carros. E o que você ganha com isso? Perguntou Lucas. Sandra sorriu. Honestidade, gosto disso. Ela guardou o tablet. Seus pais eram clientes do banco onde trabalho. Eles me pediram há 2 anos se eu aceitaria essa responsabilidade se algo acontecesse. Eu disse que sim, porque admiro o que eles construíram. Lucas assentiu. Sandra parecia competente, mas havia algo frio nela que o incomodava. A segunda entrevista foi com Carmen Silva. Lucas a reconheceu imediatamente. Ela havia sido mesmo sua professora na 4ª série. Uma mulher de uns 50 anos,
cabelos grisalhos, óculos de grau e um sorriso gentil. Lucas, você cresceu tanto, disse ela quando se sentaram. Lembro quando você tinha 9 anos e não parava de fazer perguntas sobre tudo. Isso relaxou Lucas. Carmen era familiar, conhecida. Seus pais me procuraram há 3 anos, explicou ela. Disseram que estavam preocupados com seu futuro educacional. Queriam garantir que, se algo acontecesse, você teria acesso à melhor educação possível. Carmen trabalha como professora de literatura na PUC e mora sozinha em um apartamento de 3 quartos em Perdizes. Minha proposta é simples, foco total na educação, colégio particular forte, curso de idiomas, aulas particulares nas matérias que você tiver dificuldade. Aos 18 anos, você estaria preparado para entrar em qualquer faculdade que escolher. E quanto ao dinheiro? O dinheiro ficaria investido conservadoramente, sem riscos, apenas crescendo devagar, mas seguro. O importante seria sua formação. Lucas gostou de Carmen. Ela era calorosa e parecia genuinamente interessada nele como pessoa, não apenas no dinheiro. A terceira candidata era Beatriz Costa, a médica. Uma mulher elegante de uns 45 anos, bem arrumada, mas sem exageros. Falava com calma e segurança. Lucas, sou pediatra há 20 anos, não tenho filhos próprios, mas cuidei de muitas crianças e adolescentes. Ela se inclinou para frente. Sua situação é única. Muito dinheiro, muito jovem, sem os pais. É uma combinação que pode dar muito errado. Beatriz foi a mais direta sobre os riscos. Já vi jovens ricos se perderem em drogas, festas e responsabilidade. Minha abordagem seria estrutura rígida, horários, responsabilidades, acompanhamento médico regular, psicólogo se necessário. Parece meio militar, disse Lucas. Beatriz sorriu. Um pouco, sim, mas funciona. Você teria uma vida saudável, disciplinada, com objetivos claros. O dinheiro seria bem cuidado, mas o foco seria seu desenvolvimento como pessoa. Lucas não sabia se gostava ou não de Beatriz. Ela parecia competente, mas muito controladora. Por último, conheceu Joana Santos. Uma mulher de uns 50 anos, mais baixa que as outras, com cabelos escuros presos em rabo de cavalo simples. Usava uma blusa branca e calça preta, roupas simples, mas limpas. Oi, Lucas, disse ela timidamente. Seu pai sempre falava de você quando ia no escritório. Mostrava fotos, contava das suas notas na escola. Joana trabalhava como faxineira no prédio comercial, onde o pai de Lucas tinha uma pequena sala para cuidar da papelada da empresa de transporte. Ela estava no emprego há 8 anos. Não vou mentir para você, disse Joana. Eu não tenho estudo superior, não entendo de investimentos, não posso te dar uma vida de luxo. Ela falava devagar, escolhendo as palavras. Mas posso te dar uma coisa, uma vida normal. Você continuaria estudando na escola pública, ajudaria com as tarefas de casa, aprenderia a valor das coisas. O dinheiro ficaria guardado, rendendo, mas você não viveria como rico até fazer 18 anos. Por que você aceitou? Perguntou Lucas. Joana pensou antes de responder. Porque seu pai me pediu. Ele disse que se algo acontecesse, ele queria que você tivesse a opção de uma vida simples, longe das complicações que muito dinheiro pode trazer. Onde eu moraria? Na minha casa. É pequena, 2 quartos em São Miguel Paulista. Você teria seu quarto, mas dividiríamos as despesas básicas com o dinheiro da tutela que os advogados vão pagar. Lucas ficou curioso. Você tem família? Tenho um filho de 22 anos. Ele trabalha como mecânico e mora comigo ainda. É um bom rapaz. Das 4 opções, Joana era a mais diferente. Não oferecia luxo, educação especial ou grandes oportunidades de negócios. Oferecia apenas uma vida comum. Depois de conhecer todas as 4, Lucas voltou para casa confuso. Márcia estava esperando com o jantar pronto. E então, o que achou? Lucas contou sobre cada uma das mulheres enquanto comia. Márcia ouvia atentamente.
Qual você escolheria? Perguntou ele. Márcia pensou. Honestamente, provavelmente a Sandra ou a Carmen. São as que podem te dar mais oportunidades. Mas eu não sou você. E não sei qual era a intenção real dos seus pais. Naquela noite, Lucas pesou as opções na cabeça. Sandra oferecia riqueza e conhecimento de negócios. Carmen oferecia educação e desenvolvimento intelectual. Beatriz oferecia estrutura e disciplina. Joana oferecia normalidade. Por que seus pais incluíram Joana na lista? Uma faxineira sem estudo superior entre uma executiva, uma professora universitária e uma médica. Tinha que haver um motivo. Lucas passou o resto da semana pesando a decisão. Visitou a casa de cada uma das candidatas para ter uma ideia melhor de como seria viver com elas. A casa de Sandra, em Alphaville, era impressionante. Grande, moderna, com todos os luxos possíveis. Ela mostrou o quarto que seria dele, maior que a sala do apartamento atual. Mas a casa era fria, impessoal. O apartamento de Carmen em Perdizes era aconchegante, cheio de livros e plantas. Ela fez questão de mostrar a mesa de estudos que compraria para ele e os cursos que já havia pesquisado. Era um ambiente estimulante intelectualmente. A casa de Beatriz em Moema era organizada como um hospital. Tudo no lugar certo, horários na parede, remédios organizados por data de validade. Ela explicou a rotina que haviam seguido. Acordar às 6, exercícios, café balanceado, estudos até às 5, atividades culturais à noite. A casa de Joana, em São Miguel, era pequena e simples. 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro, móveis antigos, mas bem cuidados. O filho dela, Roberto, estava assistindo televisão quando Lucas chegou. Um rapaz simpático que trabalhou o dia todo na oficina e chegara cansado. Desculpa a casa estar bagunçada, disse Joana. Não tenho empregada. Lucas olhou ao redor. Não estava bagunçada, apenas vivida. Tinha roupas no varal, louça secando na pia, um gato dormindo no sofá. Você teria que dividir o banheiro com Roberto, explicou Joana. E teria que ajudar com a limpeza. Não é como nas outras casas. Lucas assentiu. Era muito diferente das outras opções. Mas havia algo reconfortante ali. No último dia da semana, ele tomou sua decisão. Eu escolho a Joana, disse Lucas para Dr. Mendes no escritório. O advogado pareceu surpreso. Tem certeza? Você entende que isso significa abrir mão de muitas oportunidades? Tenho certeza. Dr. Mendes fez algumas anotações. Posso perguntar por quê? Lucas tinha pensado muito sobre isso. Porque acho que é isso que meus pais queriam. Eles poderiam ter deixado o dinheiro direto para mim, ou só com pessoas ricas e educadas. Mas incluíram a Joana por algum motivo. Na verdade, havia outro motivo que Lucas não disse. Ele estava cansado de pessoas olhando para ele como se fosse um prêmio. Sandra via nele um projeto de negócios. Carmen via um aluno brilhante para moldar. Beatriz via um paciente para curar. Apenas Joana parecia vê-lo como um garoto normal que precisava de um lugar para morar. Dr. Mendes explicou os detalhes práticos. Joana receberia R$ 5.000 mensais para cuidar de Lucas, bem mais do que ela ganhava como faxineira. O resto do dinheiro ficaria investido conservadoramente até Lucas completar 18 anos. Ele teria acesso a uma mesada de R$ 1.000 mensais para gastos pessoais. E posso sair dessa situação se não der certo? Pode, mas seria complicado legalmente. É melhor ter certeza da decisão. Uma semana depois, Lucas estava se mudando para São Miguel Paulista. Márcia o ajudou a fazer as malas, claramente preocupada. Você tem certeza disso, Lucas? Ainda dá tempo de mudar de ideia. Tenho certeza. O quarto que Joana preparou para ele era pequeno, mas organizado. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma mesa de estudos e uma televisão pequena. Simples, mas limpo e aconchegante. Roberto, o filho de Joana, ajudou Lucas a organizar as coisas. Minha mãe está nervosa, disse ele. Nunca cuidou de um garoto rico.
Eu não sou rico, respondeu Lucas. Pelo menos não ainda. Nos primeiros dias foi estranho. Lucas estava acostumado com a liberdade do apartamento de Márcia, onde podia fazer basicamente o que quisesse. Na casa de Joana havia regras, horário para acordar, para comer, para estudar, para dormir. Aqui todo mundo ajuda com alguma coisa, explicou Joana no primeiro domingo. Roberto cuida da parte elétrica e hidráulica. Eu faço a limpeza geral e cozinho. Você vai ficar responsável pela sua roupa e pelo seu quarto e ajudar com a louça. Lucas nunca tinha lavado louça na vida, mas aprendeu. Também aprendeu a lavar e passar sua própria roupa, coisa que Márcia sempre fazia por ele. A escola pública do bairro era muito diferente do colégio particular que ele frequentara antes de morar com Márcia. Mais barulhenta, mais cheia, professores mais cansados. Mas Lucas se adaptou. Como é na escola? Perguntava Joana toda noite no jantar. Diferente, mas está indo bem. Diferente como? Lucas contava sobre os colegas, as aulas, os problemas típicos de adolescente. Joana ouvia tudo com atenção genuína. Aos poucos, Lucas percebeu que havia escolhido uma vida completamente diferente das outras opções. Se tivesse escolhido Sandra, estaria aprendendo sobre ações e investimentos. Se tivesse escolhido Carmen, estaria fazendo cursos extras e se preparando para vestibular. Se tivesse escolhido Beatriz, estaria seguindo uma rotina rígida de desenvolvimento pessoal. Com Joana, estava apenas vivendo. Acordava, ia para a escola, voltava, almoçava, estudava, ajudava em casa, jantava, assistia televisão, dormia. Uma rotina comum de um adolescente comum. Mas havia momentos que o faziam questionar a decisão. Quando precisava de material escolar caro e via Joana contando dinheiro para ver se dava para comprar. Quando Roberto chegava cansado do trabalho na oficina e ele pensava que com 8 milhões, nenhum deles precisaria trabalhar tanto. Quando via colegas da escola antiga postando fotos de viagens e festas nas redes sociais. Você se arrepende? Perguntou Márcia quando ele foi visitá-la um sábado. Às vezes fico pensando como seria com as outras. Mas não se arrepende? Lucas pensou. Não, a Joana é real. Ela não quer nada de mim além de eu ser uma pessoa decente. Márcia sorriu. Seus pais escolheram bem as opções. Depois de 6 meses morando com Joana, Lucas estabeleceu uma rotina confortável. Acordava às 6, tomava café da manhã simples, pão, manteiga, café com leite, ia para a escola a pé, voltava para almoçar, estudava até às 5, ajudava com tarefas domésticas, jantava assistindo jornal na televisão, fazia lição de casa, assistia um pouco mais de TV com Roberto e Joana e ia dormir às 10. Fins de semana eram para limpeza da casa, roupa, visitas a parentes de Joana, às vezes um shopping ou parque. Uma vida normal de classe média baixa. A diferença é que Lucas tinha R$ 1.000 de mesada, muito mais do que qualquer colega da escola. Mas Joana ensinou ele a ser discreto com isso. Dinheiro atrai problema, disse ela. Seus amigos não precisam saber quanto você tem. Lucas começou a entender por que os pais o colocaram nessa situação. Estava aprendendo coisas que não aprenderia com as outras tutoras. Como é viver com orçamento apertado, como é trabalhar para ter as coisas, como é uma vida sem luxos. Seus pais eram inteligentes, disse Joana uma noite, quando Lucas a ajudava a secar a louça. Eles sabiam que você herdaria muito dinheiro. Queriam que você soubesse como é não ter muito dinheiro. Por quê? Para você valorizar o que tem e para saber como ajudar quem não tem. Lucas nunca tinha pensado nisso. Durante os meses vivendo com Joana, viu vizinhos desempregados, famílias passando dificuldade, pessoas trabalhando muito para ganhar pouco. Era uma realidade que ele não conhecia quando morava no apartamento de classe média com Márcia. No final do primeiro ano morando com Joana, Lucas fez 16 anos. Joana organizou uma festa simples em casa, com vizinhos e alguns colegas da escola. Bolo caseiro, refrigerante, salgadinhos feitos por ela mesma. Podíamos ter alugado um salão, disse Roberto. Para quê?
respondeu Lucas. Está bom assim. E estava mesmo. Era uma festa pequena, mas alegre, com pessoas que gostavam dele de verdade, não por causa do dinheiro que ele herdaria. Márcia veio para a festa e trouxe um presente. Uma foto dos pais de Lucas que ela havia emoldurado. Eles estariam orgulhosos, disse ela, abraçando o sobrinho. Lucas olhou para a foto. Será que os pais estariam mesmo orgulhosos? Ele não estava se tornando um empresário bem-sucedido, nem um intelectual brilhante, nem uma pessoa superdisciplinada. Estava apenas se tornando uma pessoa comum, mas talvez fosse exatamente isso que eles queriam. 2 anos e meio depois de ter escolhido Joana como tutora, Lucas estava com 17 anos e meio e sua vida havia se estabilizado completamente na rotina de São Miguel Paulista. Ele havia crescido uns 10 centímetros, a voz havia engrossado definitivamente e começara a fazer barba regularmente. Fisicamente não se diferenciava dos outros garotos do bairro. A maior mudança havia sido Roberto, que conseguira um emprego melhor como supervisor em uma oficina maior e estava namorando uma moça chamada Fernanda. Isso deixou Lucas e Joana com mais privacidade em casa, e eles desenvolveram uma relação mais próxima. Lucas, disse Joana numa quinta-feira à noite, enquanto assistiam ao jornal, daqui a 6 meses você faz 18 anos. É, eu sei. Você já pensou no que vai fazer? Lucas havia pensado nisso muitas vezes. Aos 18, teria acesso total aos 8 milhões de reais, que, segundo os relatórios de Dr. Mendes, haviam se transformado em quase 11 milhões com os investimentos conservadores. Sinceramente, não sei. Joana desligou a televisão. Posso te contar uma coisa? Claro. Quando seus pais me pediram para aceitar ser sua tutora, eles explicaram que não era só para cuidar de você. Era para te mostrar como vive a maioria das pessoas no Brasil. Lucas se virou para olhar para ela. Como assim? Eles disseram que você ia herdar muito dinheiro, mas que dinheiro sem contexto pode transformar uma pessoa em alguém desconectado da realidade. Joana dobrou as pernas no sofá. Queriam que você soubesse como é acordar cedo todo dia para trabalhar. Como é contar dinheiro para pagar conta de luz, como é fazer comida em casa, porque não pode comer fora todo dia. Lucas pensou nas outras opções que havia tido. Sandra provavelmente teria multiplicado seu dinheiro, mas ele teria vivido em uma bolha de luxo. Carmen teria lhe dado uma educação excepcional, mas em um ambiente acadêmico isolado da realidade. Beatriz teria lhe dado estrutura, mas uma estrutura artificial. Você acha que funcionou? Perguntou ele. Joana sorriu. Você que tem que responder isso. Lucas refletiu. Nos últimos 2 anos e meio, havia aprendido coisas que jamais teria aprendido vivendo com qualquer uma das outras tutoras. Aprendeu que trabalho braçal cansa de verdade. Roberto chegava exausto todo dia. Aprendeu que R$1 faz diferença quando o orçamento é apertado. Joana sempre comparava preços no supermercado. Aprendeu que luxo é relativo. Uma pizza no fim de semana era tratada como evento especial. Mas também aprendeu coisas mais sutis. Aprendeu que pessoas simples podem ser mais generosas que pessoas ricas. Viu Joana dividir comida com vizinhos em dificuldade, mesmo quando ela própria tinha pouco. Aprendeu que dinheiro não traz felicidade automaticamente. Conheceu gente pobre, mas alegre, e gente com mais dinheiro que vivia reclamando da vida. Acho que funcionou sim, disse ele finalmente. Então me conte uma coisa. O que você vai fazer com 11 milhões de reais? Lucas havia pensado sobre isso centenas de vezes. Poderia comprar uma mansão, carros de luxo, viajar pelo mundo. Poderia investir tudo e viver de renda pelo resto da vida sem trabalhar. Poderia fazer um curso superior caro no exterior. Honestamente, quero continuar morando aqui. Joana pareceu surpresa. Aqui em casa? Se você deixar, pelo menos por mais um tempo. Mas por quê? Você pode ter qualquer vida que quiser. Lucas levantou do sofá e foi até a janela pequena da sala que dava para a rua estreita do bairro.
Era quase 10 da noite e algumas janelas das casas vizinhas ainda estavam acesas. Pessoas assistindo televisão, estudando, cuidando de crianças. Vida normal. Porque eu gosto desta vida, disse ele. Não é luxuosa, não é glamurosa, mas é real. E eu acho que se eu sair daqui agora e comprar uma mansão, eu vou perder isso. Joana se levantou e ficou ao lado dele na janela. Seus pais sabiam o que estavam fazendo, disse ela baixinho. Lucas assentiu. Mas vou fazer algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Primeiro, vou reformar esta casa. Não para ficar luxuosa, mas para ficar mais confortável. Um banheiro a mais, quarto maior para o Roberto, uma cozinha melhor. Joana sorriu. Isso seria bom. Segundo, vou ajudar você e o Roberto. Você não precisa mais trabalhar como faxineira se não quiser. E o Roberto pode abrir a própria oficina se for isso que ele quer. Lucas, não é caridade, é família cuidando de família. Joana começou a chorar silenciosamente. Você tem certeza disso? Você pode ter uma vida muito melhor em outro lugar. Lucas abraçou Joana. Essa já é uma vida boa. Só quero melhorá-la um pouco. Nos meses que se seguiram até seu 18º aniversário, Lucas planejou cuidadosamente o que faria com sua herança. Conversou com o Dr. Mendes sobre investimentos seguros que lhe garantiriam uma renda mensal sem precisar tocar no capital principal. Pesquisou sobre reformas da casa, falou com Roberto sobre planos para a oficina própria. Você tem certeza sobre tudo isso? Perguntou o Dr. Mendes durante uma de suas reuniões. 11 milhões bem investidos poderiam te dar uma renda de 60, 70 mil reais por mês. Você nunca mais precisaria trabalhar. Eu sei, respondeu Lucas, mas não quero viver só de renda. Quero fazer alguma coisa útil. Lucas havia decidido cursar administração na faculdade pública da região e depois trabalhar na empresa de transportes que herdara do pai. A ideia era modernizar o negócio, tratá-lo de forma mais profissional, mas mantendo o pé no chão que havia aprendido com Joana. O 18º aniversário de Lucas foi celebrado da mesma forma simples dos outros. Festa em casa, com vizinhos, amigos da escola e família. Mas desta vez havia algo diferente. Ele sabia que no dia seguinte se tornaria oficialmente milionário. Dr. Mendes chegou na segunda-feira com os papéis finais. Lucas assinou documentos que lhe davam acesso completo aos 11 milhões e 600 mil reais que sua herança havia se tornado. É uma quantia considerável para alguém tão jovem, disse o advogado. Tem certeza dos seus planos? Lucas assentiu. Tenho. A primeira coisa que fez foi sentar com Joana e Roberto na mesa da cozinha pequena para explicar exatamente o que pretendia fazer. Vou investir 8 milhões em aplicações seguras. Isso vai me dar uma renda mensal de mais ou menos 40 mil reais, que é muito mais do que preciso para viver. Ele folheou algumas anotações que havia feito. 2 milhões vou usar para reformar esta casa, ajudar vocês dois e ter uma reserva para emergências. Roberto estava incrédulo. Cara, você pode comprar uma mansão e você quer reformar esta casinha? Esta casinha é minha casa, respondeu Lucas simplesmente. E o restante? Perguntou Joana. 1 milhão e 600 mil vou usar para modernizar a empresa do meu pai, contratar gente, comprar caminhões novos, informatizar tudo. Lucas explicou que queria transformar a Santos Transportes em uma empresa modelo, que pagasse bem aos funcionários, que fosse honesta nos contratos, que tivesse boas condições de trabalho. Não é sobre ganhar o máximo de dinheiro possível, é sobre ter um negócio sólido e justo. Joana ficou em silêncio por alguns minutos. Depois perguntou: seus pais ficariam orgulhosos? Lucas sorriu. Acho que sim. 5 anos depois, Lucas estava com 23 anos e sua vida havia tomado exatamente o rumo que ele havia planejado. Ainda morava com Joana na mesma casa, agora reformada e ampliada, mas no mesmo bairro, na mesma rua.
A casa agora tinha 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha moderna e um pequeno escritório onde Lucas trabalhava quando estava em casa. Nada exagerado, mas confortável. Roberto havia aberto sua oficina com a ajuda financeira de Lucas e estava indo muito bem. Casara com Fernanda e eles moravam numa casa própria a 2 quadras de distância. Joana não trabalhava mais como faxineira, mas cuidava da casa e ajudava Lucas com algumas tarefas administrativas da empresa. A Santos Transportes havia crescido de 67 para 120 caminhões. Lucas havia implementado um plano de participação nos lucros para os funcionários, oferecia plano de saúde completo e mantinha as melhores condições de trabalho do setor. A empresa era lucrativa, mas não explorava ninguém. Lucas dirigia um carro comum, um sedã usado que ele havia comprado aos 19 anos e que ainda funcionava perfeitamente. Usava roupas simples, frequentava os mesmos lugares de sempre no bairro e mantinha os mesmos amigos da escola. Numa tarde de sábado, enquanto almoçavam juntos, Joana disse: "Lucas, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Você nunca pensa em como seria sua vida se tivesse escolhido uma das outras tutoras?" Lucas mastigou pensativamente. Às vezes, ele realmente pensava nisso. Se tivesse escolhido Sandra, provavelmente seria um empresário rico morando em Alphaville, com milhões a mais no banco, mas talvez sem conexão com a realidade. Se tivesse escolhido Carmen, seria um intelectual refinado, talvez vivendo no exterior, mas distante das pessoas comuns. Se tivesse escolhido Beatriz, seria disciplinado e organizado, mas talvez rígido demais. "Penso sim", admitiu. "Principalmente quando vejo como vivem algumas pessoas que têm muito dinheiro." E se arrepende. Lucas olhou ao redor da casa simples onde havia passado os últimos 8 anos. Olhou para Joana, que aos 58 anos havia se tornado realmente sua mãe. Pensou em Roberto, que agora era como um irmão mais velho. Pensou nos funcionários da empresa, que o respeitavam não por medo, mas porque sabiam que ele era justo. Pensou nos vizinhos que o cumprimentavam na rua, nos amigos que sabia que gostavam dele pela pessoa que era, não pelo dinheiro que tinha. "Nunca", disse ele, "nem por um segundo." Joana sorriu. "Seus pais escolheram bem as opções, mas você escolheu melhor ainda." Lucas levantou da mesa e abraçou Joana. "Obrigado, mãe." "Pelo quê?" "Por me ensinar a diferença entre ter dinheiro e ser uma pessoa de valor." Naquela noite, Lucas escreveu uma carta que nunca enviaria, mas que precisava escrever. "Pai e mãe, hoje faz 8 anos que vocês morreram e 5 anos que assumiram oficialmente a herança. Queria contar como está sendo. Escolhi a Joana, como provavelmente já sabiam que eu faria. Ela me ensinou tudo o que vocês queriam que eu aprendesse. A viver de forma simples, a valorizar o trabalho, a entender como vive a maioria das pessoas. Ainda moro com ela. A casa é nossa agora, reformada, mas no mesmo lugar. A empresa do senhor está crescendo bem, mas de forma justa. Tenho mais dinheiro do que jamais vou conseguir gastar, mas vivo como uma pessoa normal. E sabem por quê? Porque aprendi que dinheiro é ferramenta, não objetivo. É meio para ter uma vida boa, não o que define se a vida é boa ou não. Acho que era isso que vocês queriam que eu entendesse. Obrigado por terem criado aquela situação maluca das 4 mães. Na época, achei estranho, mas hoje entendo que foi a coisa mais inteligente que podiam ter feito. A Joana virou minha família de verdade. O Roberto também. E eu me tornei uma pessoa que vocês gostariam de conhecer. Com amor, Lucas. No final, a história do garoto milionário que escolheu a faxineira pobre não era sobre dinheiro. Era sobre escolhas, sobre valores, sobre o que realmente importa na vida. Lucas havia herdado 8 milhões de reais, mas havia ganhado algo muito mais valioso. Uma família verdadeira, uma vida com propósito e a sabedoria para usar sua riqueza de forma responsável. Aos 23 anos, ele era tecnicamente milionário, mas vivia como uma pessoa comum que por acaso tinha muito dinheiro guardado.
E essa diferença fazia toda a diferença do mundo. A escolha que havia feito aos 15 anos havia moldado não apenas onde ele vivia ou com quem morava, mas quem ele se tornara como pessoa. E isso, Lucas sabia, não tinha preço.